E aí, meninos, vamos lá então para mais uma correção aí do sessão extra lá da página 84, certinho? Então vamos fazer aí a correção dessas questões. A questão número 1 fala o seguinte: recentemente notificou-se que o animal vivo mais primitivo da Terra foi encontrado nas águas do Havaí, uma esponja marinha gigantesca. Então tá falando aí do grupo dos poríferos, né, esse animal mais antigo. E aí a letra A pergunta o seguinte: a que filo pertencem as esponjas e quais as suas principais características? A esponja, né, elas pertencem ao filo dos poríferos, que são aqueles animais totalmente perfurados que, ao passar a água por dentro desses poros, fazem aí o processo então de filtração. Então, as esponjas são poríferos e as suas principais características então serão quais? As principais características das esponjas vão ser aí o corpo delas, né, totalmente perfurado, então ela tem o corpo aí com formato com vários poros, certo? Então elas são também animais sésseis, animais fixos, né, animais que não se locomovem, e também outra característica que elas vão possuir é que elas são animais aquáticos, a maioria delas sendo animais aí marinhos, ok? E outra característica que pode ser complementada à questão é que eles não possuem tecidos verdadeiros. As esponjas são organismos que não são dotados aí de tecidos verdadeiros. O que seriam esses tecidos verdadeiros? Elas não têm sistema respiratório, não têm sistema circulatório, não têm células, por exemplo, células aí de um tecido como o epitelial em si. Elas têm apenas um tipo tecidual, todas as células aí realizam praticamente as mesmas funções dentro do corpo. É claro que algumas dessas células conseguem, então, aí se transformar, né, os amebócitos conseguem se transformar em outros tipos celulares, realizando as funções necessárias para a sobrevivência desses animais. E depois, a letra B fala o seguinte: considere o tipo de reprodução e o modo de vida desses organismos para explicar a existência de um indivíduo tão grande. Eu tenho que lembrar que as esponjas, elas são animais que fazem a reprodução sexuada, liberando gametas na água e tudo mais. Mas as esponjas também fazem a reprodução assexuada, e é essa reprodução assexuada, então, que permite esses animais ficarem tão grandes, porque um dos tipos de reprodução assexuada que elas possuem é o brotamento. Então, quando do lado de uma esponja nasce um broto, esse broto pode ficar fixo a ela e aí ele ir crescendo. Então, esses animais conseguem cada vez mais irem brotando e crescendo. E aí eles formam uma colônia, né? Formando aí um indivíduo agregado a outro indivíduo, então eu tenho esse grande número, tá, de indivíduos juntos, unidos, que acabam por formar um indivíduo único e gigantesco. Vale lembrar também que esses organismos, eles conseguem aí viver por muitos anos, e eles também não possuem predadores em potencial. Como eles não possuem predadores em potencial, eles acabam aí por viver grandes períodos, e isso consiste a eles aí dar a possibilidade de crescerem por um tempo muito maior, certo? E atingirem esses tamanhos bem consideráveis. A questão número 2 já fala o seguinte: explique o que são e como se formam os recifes de coral. Então, os recifes de corais, né, eles são aí quinidários, são organismos então, que pertencem aí, né, ao filo das águas vivas, estão aí nesses grupos. E como se formam, então? Os recifes de corais, eles são formados por carbonato de cálcio. Esses animais, eles vão secretando o carbonato de cálcio, que vai formando toda uma estrutura, um esqueleto. E aí, esse animal, então, vai crescendo junto desse esqueleto e vai utilizando desse esqueleto, então,
para se fixar e se manter vivo nos oceanos. Lembrando que quando esses animais morrem, eu tenho o chamado de branqueamento dos corais. O que seria esse branqueamento? O animal morre e só sobra aquele esqueleto, aquela estrutura, né, que forma então aí dá sustentação a esse animal. Então eu tenho o chamado branqueamento de corais. Por que branqueamento? O branqueamento vem do cálcio, né, que fica aí então retido e forma então aquele esqueleto branco sem agora a presença do animal, que ele ao morrer ele vai então ser decomposto aí no ambiente, certo? E também vale lembrar que outros animais e vegetais podem fixar-se nesse esqueleto, formando aí, né, estruturas de abrigo, de reprodução. Muitas espécies usam esses corais aí para se reproduzir, para abrigar, e também vêm até esses locais, vivem nesses recifes à procura aí de abrigo e reprodução. E a questão número 3 pede para julgar como verdadeiro e falso, certo? Então fala o seguinte: da mesma forma como as minhocas, as sanguessugas apresentam cerdas para locomoção. Essa questão é uma questão falsa. As sanguessugas, elas não apresentam cerdas, certo? Então, as sanguessugas são desprovidas dessas cerdas. As minhocas possuem cerdas laterais, evitando aí um rolamento delas. Mas vale lembrar que essas sanguessugas, então, elas são desprovidas dessas cerdas e as cerdas das minhocas não são bem visíveis. Eu preciso aí de equipamentos para ampliar o corpo delas e conseguir observar essas cerdas. A questão, então, 2 fala o seguinte: a lagosta e o marisco são exemplos de artrópodes. Essa questão também está errada, porque agora, o marisco, ele é um molusco bivalve, aquele molusco que possui duas valvas, né, que abre e fecha. Então, essa questão também está errada. A questão de número 3 fala o seguinte: o exoesqueleto é uma característica exclusiva dos insetos. Falso, né? O exoesqueleto não é característica exclusiva de insetos. Todos os artrópodes têm exoesqueleto, lembrando que moluscos, como a concha também, é um exoesqueleto. Os quinidários também possuem aí exoesqueleto, né? Aquele esqueleto fora do corpo. A questão 4 fala: a pulga é um representante da classe dos insetos. Essa questão é verdadeira. E a quinta fala: animais com endoesqueleto calcáreo, o esqueleto interno, e espinhos na pele são equinodermos. Ele está falando aí então dos organismos conhecidos aí como estrelas, né, do mar. O ouriço também são animais então que possuem um esqueleto interno e espinhos, os equinodermos. Depois vamos para a questão de número 4, que inicia com uma tirinha falando o seguinte: o mundo me oprime, né? A lagarta falando, vou fazer um casulo em minha volta e me isolar do universo. O Alberto sempre é dramático. Todas as larvas fazem casulo. Então, né, ele está passando aí agora, essa lagarta, por um processo que a gente conhece como metamorfose. E aí a letra A pergunta o seguinte: a que filo pertence e classe pertencem os animais apresentados na tirinha? O filo, então, apresentado aí na tirinha vai ser o filo dos artrópodes e a classe vai ser dos insetos, tá? E a letra B pergunta o seguinte: qual é a sequência dos estágios de desenvolvimento, né, desse animal? Então, como ele vai passar pela metamorfose, a sequência dele vai ser o ovo, que foi posto aí pela borboleta, né? Desse ovo nasce uma larva, a larva depois se transforma em pulpa, a pulpa passa pela metamorfose, se transformando no indivíduo adulto. Questão de número 5, né? Sobre as estrelas do mar, bolachas do mar e serpentes do mar foram feitas as seguintes afirmativas. E aí, entre as características citadas, aponte apenas as que estão relacionadas aos equinodermos, né? Então, que eu tenho o grupo aí representado pelas estrelas, bolachas, serpentes,
certo? Então, a primeira alternativa fala o seguinte: apresentam endoesqueleto, aquele esqueleto interno, e simetria bilateral quando adultos. Então, essa questão aí é uma questão que está, desculpa, é uma questão que está associada aos equinodermos, ok? Depois eu tenho, tem sistema aquífero formado por um conjunto de vasos cheios de água e ligados aos pés ambulacrários, que funcionam como sistema hidrostático. Estou falando da movimentação, é a movimentação desses organismos, então ela é sim proporcionada por esse sistema ambulacrário. E a questão terceira fala o seguinte: tem reprodução sexuada, fecundação externa e desenvolvimento indireto, e aí nasce a larva primeiro, né? Ou seja, apresentam fase larval. Essa também é uma questão que está associada aos equinodermos. E a quarta fala o seguinte: todas as espécies conhecidas são protegidas por uma concha externa. Não, as bolachas, as estrelas têm endoesqueleto, o esqueleto interno, então eles não têm a concha externa. Se eles tivessem essa estrutura protetora externa, eles teriam aí um exoesqueleto e não um endoesqueleto. Então, os equinodermos eles apresentam endoesqueleto. O exoesqueleto de carbonato de cálcio é encontrado em outros grupos, como os moluscos aí, e depois eu também tenho endoesqueleto sendo encontrado em quinidários e também nos artrópodes, certo? Questão de número 6. Explique porque, mesmo tendo conquistado o ambiente terrestre, os anfíbios adultos continuam próximos à água. Eu tenho que lembrar que os anfíbios eles fazem a postura de ovos na água e eles também necessitam da água para aí a troca gasosa realizada pela pele, na chamada respiração cutânea. Então, uma das características a principal, na verdade, vai ser que eles necessitam de água para se reproduzir, porque eu tenho que lembrar que esses animais têm aí o ovo desprovido de casca, assim como tem os répteis e as aves. Então, por o ovo não ter casca, se ele fosse colocado fora da água, ele iria ressecar, né, dessecar, desidratar rapidamente e não conseguiria então aí sobreviver o embrião no interior desse ovo. A questão número 7 já diz o seguinte: justifique a ausência de animais como os jacarés e as tartarugas nas regiões polares. Eu tenho que lembrar que esses animais são animais ectotérmicos, também conhecidos como animais pecilotérmicos, ou seja, esses animais eles não conseguem manter a temperatura corporal constante, eles precisam aí do ambiente para aquecer o seu corpo. Então, nas regiões polares, por ser regiões muito frias, né, eles então não conseguiriam aquecer o corpo com a temperatura externa e manter a temperatura corporal então aí quente. Então, por isso que esses animais eles agora não sobrevivem aí nessas regiões tão frias, ok? Depois vamos para a questão de número 8, que pede para analisar o texto e indicar se houver alguma incorreção. O texto fala o seguinte: aves como as andorinhas e as corujas e os morcegos, então já tem um erro aí. Morcego não é uma ave, morcego é um mamífero, já encontramos o primeiro erro. São os únicos vertebrados que têm capacidade de voar. Essa característica lhe permite a dispersão por todos os ecossistemas terrestres, desde os polares até os desertos e cavernas. Então, esse texto possui duas incorreções. A primeira é que morcego não é ave, morcego na verdade, é um mamífero. E outra característica que permite esses animais a ocuparem esses ambientes não é apenas o voo, é a capacidade de manter o corpo aquecido, a chamada endotermia, conhecida também como homeotermia. Então, esses animais homeotérmicos conseguem manter a temperatura corporal, eles então vão conseguir aí sobreviver nos ambientes frios. O que permite esses animais viver nesses ambientes tão gelados é a capacidade de manter a temperatura corporal e não a capacidade do voo, ok? Vamos então para a questão de número 9,
que aí pede, é um verdadeiro e falso, e pede para corrigir as questões que estão erradas. A primeira fala o seguinte: o subfilo Vertebrata é composto de 4 grupos: anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Falso, os vertebrados são compostos aí por 5 grupos, né? Então, está faltando o grupo dos peixes. Segunda, o tubarão e o cavalo marinho apresentam respiração branquial. Sim, são peixes aí e possuem respiração branquial. Terceira, golfinho e tubarão pertencem à mesma classe de vertebrados. Falso, né? Porque o golfinho e o tubarão, eles não pertencem à mesma classe, uma vez que o golfinho aí ele é um animal, então, é mamífero que vive na água e o tubarão é um peixe, ok? Então o erro está aí, o tubarão é um peixe cartilaginoso. E a respiração do golfinho é pulmonar, toda vez ele tem que subir, sair fora da água, né? E fazer a troca gasosa, e o tubarão apresenta respiração branquial. Depois, nós temos a próxima que fala: a maioria das aves atuais apresenta adaptações ao voo, o que favorece e explica a ocupação de diferentes ambientes por esse organismo. Essa é correta. E a última, a endotermia e o desenvolvimento do filhote no interior do corpo da mãe foram importantes para a dispersão dos mamíferos pelo ambiente terrestre. Essa questão também é uma questão aí, então, verdadeira. Então, nós ficamos aí como falso, verdadeiro e verdadeiro. E por último, a questão de número 10 é um relacione. E nesse relacione, então, nós temos aí um exemplo de porífero. Um dos exemplos de porífero vai ser a esponja do mar. Outra, 2. Grupo de mamíferos que botam ovos. Os mamíferos que botam ovos são chamados de monotremados. Então, aí eu vou ter a letra H. A terceira me diz o seguinte: peixes que apresentam opérculo recobrindo as brânquias. São os peixes ósseos que vão apresentar esses opérculos, aquela estrutura que recobre as brânquias e não deixam essas brânquias, então, visíveis. Próxima questão de número 4. Artrópodes que apresentam 2 pares de pernas por segmentos. 2 pares de pernas dão um total de 4 quatro patas por segmento. E esses organismos, então, eles são aí chamados de diplópodas. 2 pares diplópodas. Podes, pés, né? De 2 pares. Quinta, estruturas ligadas aos pulmões das aves que favorecem a renovação do ar. As aves possuem os chamados sacos aéreos, estruturas então que vão favorecer aí o voo e também a troca de gases durante um voo. Próxima questão de número 6 diz: um exemplo de quinidário. A anêmona do mar, letra B, é o exemplo aí de quinidário. Sétima, processo de transformação pelo qual alguns animais passam até atingir a fase adulta. As transformações que os animais podem passar é a chamada metamorfose. 8. Grupo de mamíferos que apresenta bolsa são os marsupiais. Temos aí como representante, né, o canguru. 9. Artrópodes que apresentam um par de pernas por segmentos, esses são os quilópodes, que apresentam apenas um dos pares. E a 10, peixes que apresentam o esqueleto composto de cartilagem, como os tubarões, são os chamados peixes cartilaginosos, né? Conhecidos aí como condrictes. Temos aqui então a sequência que ficou, né? A1I, 2H, 3E, 4D, 5F, 6B, 7J, 8C, a 9 ficou letra G e a 10ª, então, ficou a letra A. Terminamos, então, aqui a correção, aí mais uma das correções, né, do Seção Extra da página 84 e 85 do capítulo 4, ok? Tchauzinho, meus queridos, até a próxima. Beijão!